Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de PHP. E nesta aula nós vamos estudar os parâmetros. Nós temos que os parâmetros são variáveis definidas no cabeçalho da nossa função e que serão utilizados para o envio de informações no momento em que a função estiver sendo invocada. A utilização de parâmetros desempenha uma função muito mais importante do que pode inicialmente aparentar. Até porque, quando nós trabalhamos com parâmetros, nós evitamos o uso de variáveis globais. Até porque todos os valores que precisam ser passados para dentro das funções serão enviados através de parâmetros. Então, nós temos que um conceito bastante importante de um código bem desenvolvido é evitar ao máximo a utilização de variáveis globais. Até porque a melhor forma que nós temos para trabalhar e a maneira mais fácil que nós temos para rastrear onde um determinado valor foi alterado é através do envio de parâmetros. Quando você estiver lendo outras literaturas, frequentemente você irá ouvir falar de parâmetros e argumentos. Nós podemos dizer que as palavras parâmetros e argumentos na programação são sinônimos, até porque ambos conceitos estão fazendo referência aos valores que são passados através do cabeçalho de uma função. Porém, nós chamamos de parâmetro as variáveis que estão declaradas no cabeçalho de uma função. Então nós podemos dizer que nós temos uma função soma e essa possui dois parâmetros. Já nós temos que o conceito de argumentos ele será utilizado quando nós estamos invocando a função. Então a forma correta que nós temos de dizer é que nós estamos invocando a função soma e nós estamos enviando dois números como argumentos. Então, como a gente pode ver, tanto a definição de parâmetros como a definição de argumentos estão falando da mesma coisa. Porém, quando nós falamos de parâmetro, nós estamos falando da definição da função. Ou seja, nós estamos falando das variáveis que irão fazer a ponte no envio da informação. Já quando nós estivermos falando de argumentos, nós estaremos nos referindo aos valores que estão sendo enviados quando uma determinada função é invocada. Então, aqui nós temos uma função de nome soma e a mesma tem definido dois parâmetros. O primeiro é o parâmetro de nome A e o segundo é o parâmetro de nome B. Todas as vezes que nós tivermos uma função e nessa nós iremos processar alguns valores, nós temos que esses valores podem ser passados para a nossa função através da definição de parâmetros. Aqui nós definimos somente dois parâmetros, porém nós podemos definir quantos parâmetros forem necessários. Nós temos que qualquer valor de qualquer tipo pode ser passado como parâmetro. É importante observar que os parâmetros são por definição das variáveis, e essas variáveis possuem seu escopo restrito à função. Então, nós temos que ao término da execução dessa função aqui, todos os parâmetros que foram definidos serão eliminados da memória e os valores contidos nessas variáveis serão perdidos. Então, nós temos que não é possível acessar os parâmetros de uma função fora do escopo da mesma. Por fim, nós temos que a regra de nomenclatura dos parâmetros segue a mesma regra de nomenclatura das funções. Então, nós podemos usar qualquer nome para os nossos parâmetros, desde que nós estejamos seguindo as regras de nomenclatura de variáveis. Então, agora vamos implementar uma função que recebe parâmetros e em seguida processa os mesmos. Então, vamos dizer que nós queremos uma função, vamos chamar essa função de soma, abrimos e fechamos parênteses, vamos definir dois parâmetros. O primeiro será num1 e o segundo parâmetro será num2. Ou seja, nós iremos fazer a soma de dois valores. Logo, nós temos que esses valores precisam ser passados quando a função é invocada. Então, o primeiro parâmetro nós estamos chamando de num1 e o segundo parâmetro nós estamos chamando de num2. Toda função que tiver mais de um parâmetro deve separar os mesmos através do uso de vírgula. Aqui na função soma, nós estamos definindo o primeiro parâmetro, em seguida colocamos uma vírgula e então definimos o segundo parâmetro. Logo, nós temos que o PHP interpreta que nós temos dois parâmetros, até porque nós estamos utilizando o operador vírgula. Se por acaso nós quiséssemos declarar um terceiro parâmetro, basta nós utilizarmos a vírgula novamente e então definir o nome do terceiro parâmetro. Ou seja, agora nós definimos o parâmetro de nome num3. Porém, vamos apagar o mesmo, vamos abrir e fechar chaves e agora nós já podemos implementar a soma propriamente dita. Vamos declarar uma variável de nome total e a esta nós vamos atribuir o resultado da soma do valor de num1 por num2. Ou seja, nós temos que na definição da nossa função de nome soma estão definidos dois parâmetros, o primeiro de nome num1 e o segundo de nome num2. Em seguida nós temos que no bloco de instrução da função nós definimos uma variável de nome total e dissemos que essa deve receber o resultado da soma de num1 por num2. Feito isso, vamos mandar imprimir no console o resultado da soma de num1 por num2. Então echo total, ponto e vírgula para finalizar a instrução e então nós finalizamos a declaração da nossa função de nome soma e também nós finalizamos a implementação da nossa função. Agora vamos aqui embaixo e vamos invocar a nossa função de nome soma. Vamos definir o primeiro argumento sendo igual a 10 e o segundo argumento sendo igual a 20. Ponto e vírgula para finalizar a instrução. Feito isso, vamos executar.
E olha só, como a gente pode ver, foi impresso aqui na tela o valor 30. Ou seja, nós temos que nós definimos uma função de nome soma, e em seguida nós dissemos que essa função deve receber dois parâmetros, o primeiro de nome num1 e o segundo de nome num2. Feito isso, nós definimos o bloco de instrução da nossa função soma. Neste, nós declaramos uma variável de nome total, e em seguida nós atribuímos o resultado da soma de num1 por num2. Feito isso, nós mandamos imprimir na tela o valor da nossa variável total, ou seja, a variável que contém a soma de num1 por num2. Por fim, nós temos que aqui na linha 15, nós estamos invocando a nossa função soma, e como primeiro argumento nós passamos o número 10, e como segundo argumento nós passamos o número 20. Então é isso aí, pessoal. Nesta aula, nós aprendemos o conceito de parâmetros e argumentos, como também nós aprendemos como que nós podemos definir parâmetros, e por fim, nós implementamos uma função e realizamos uma operação matemática com os dois parâmetros que foram definidos na nossa função. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!